Coelho, e havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória 595 de 2012. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata das sessões número 9 e número 10. Os senhores parlamentares que concordam, queiram permanecer como se encontram. Presidente, eu só quero confirmar com Vossa Excelência a votação do destaque que eu pedi. Não estamos em discussão ainda. Eu sei, mas eu digo, dependendo da posição de Vossa Excelência, evidentemente que a gente vai querer discutir até a ata, né? Aqueles parlamentares que concordam com a aprovação... Eu acho que, por bem, é melhor atender a solicitação do deputado Mendonça, porque... Deputado Eduardo, eu não vou... Eu já conversei com o deputado Mendonça, já me acertei com ele, portanto, eu não vou permitir interferência. Os parlamentares concordam com as atas das sessões 9ª e 10ª. Se Vossa Excelência vai não pedir interferência, a gente acaba criando um atrito num acordo por nada. Então, Vossa Excelência deveria atender o que ele está falando. Eu já acertei com o deputado Mendonça. Ele não está mais cobrando, deputado Eduardo Cunha. Os parlamentares que concordam... Não, está ok ou não ok? Eu confio na palavra do presidente. O presidente disse que colocaria os senhores parlamentares que concordam com a ata da sessão número 9 das permanências como se acham aprovadas atas das duas sessões anteriores. Esta reunião, senhor presidente, senhor relator, nobre relator, destina-se à continuação e discussão da matéria e apreciação do relatório final da medida provisória 595 de 2012. A presidência solicita, e é importante informar a este plenário, que na reunião anterior ficou uma lista de inscritos para esta sessão. De ontem para hoje, e o relator vai falar sobre isso, nós construímos um conjunto de medidas para permitir a votação sem obstrução da medida provisória. Que claro que o relator, ao ler o seu relatório, vai destacar aquilo que nós acordamos com algumas lideranças partidárias aqui desta comissão. Presidente. Isto posto, eu quero sugerir, então, com base... Eu já permito a Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem. Tá bom. Já o permito. Eu queria só sugerir que o senhor relator apenas abordasse, o senador Eduardo Braga, aqueles pontos que nós ajustamos, porque processualmente vai ficar muito mais rápido nosso trabalho. Era só essa contribuição, presidente. Bom, portanto, nós precisamos de duas providências preliminares. A primeira, encerrarmos a discussão para que o relator pudesse se manifestar com o seu relatório sobre os destaques que nós acordamos. Estão canceladas todas as inscrições, está encerrada a discussão. Os parlamentares que concordam permaneçam como se acham. Está encerrada, portanto, a discussão. A retirada de pauta desses dois requerimentos como é nosso filho. E nós solicitamos que sejam retirados de pauta. Não. Sejam retirados os requerimentos de retirada de pauta. Tem dois requerimentos de retirada de pauta da matéria, mas isso já está vencido também, ok, Eduardo e Mendonça? Eu acho que facilitaria muito mais Vossa Excelência entregar logo a palavra para o relator e Vossa Excelência, porque tem coisas que não são do relator, Vossa Excelência esclarecesse logo o acordo e tudo vai em 2 minutos, é mais fácil. Presidente, na linha do raciocínio do deputado Eduardo Cunha, eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência, antes de passar a palavra para o relator, Vossa Excelência vai expor ao plenário qual é o acordo de procedimentos que nós vamos seguir na votação de hoje, no processo de votação de hoje, e quais serão os destaques que serão apreciados. E aí a gente vai cooperar com a presidência de Vossa Excelência para que a gente possa acelerar o processo de apreciação da medida provisória. Eu já teria feito sem as interrupções. De qualquer modo... Presidente, tem que tomar um chazinho de maracujina aí, presidente. Calma, presidente. Deputado Ones, o senhor tem que tomar um chazinho de camomila, hein? Olha, nós estamos tão tranquilos que passamos o dia todo negociando e o que é mais importante, chegamos a um bom acordo de procedimento e, na maior parte do texto, um acordo também de mérito. Portanto, senhor presidente, senhor relator, eu vou então, para facilitar,
eu vou dar a palavra ao relator e ele expõe na globalidade o que nós acordamos e qual é o teor do seu requerimento e o que será destacado. Ok? Com a palavra o senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente, senhores parlamentares. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes. Primeiro, eu gostaria de mais uma vez agradecer, senhor presidente, a Vossa Excelência e a todos os parlamentares pela forma construtiva em que mantivemos o diálogo e o debate em torno de uma matéria polêmica e que, obviamente, demandou um número recorde de emendas em medida provisória, um número recorde de destaques de votação em separado em medida provisória e que acaba produzindo um adendo ao parecer apresentado a esta comissão na semana passada, o qual eu passo a fazer a leitura. É uma leitura breve, apenas uma lauda e meia, e que resume sucintamente o adendo. E logo a seguir, então, farei menção ao entendimento de procedimento que aconteceu a partir de então. Na reunião do dia 17 de abril de 2013, apresentamos a esta comissão nosso relatório sobre a medida provisória 595 de 2012, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre atividades desempenhadas pelos operadores portuários e da outra providência. Posteriormente, verificamos a necessidade de promover alguns reparos no citado relatório, razão pela qual apresentamos este adendo. Da análise. No parágrafo 5º do artigo 6º, que dispõe sobre a possibilidade de transferência de competências para a administração do porto, ajustamos a redação excluindo as referências aos convênios efetuados na forma da lei, mantida a essência da proposta. No parágrafo 4º do artigo 6º e no parágrafo 4º do artigo 8º, ao vedar participação e licitação em empresas com participação societária de empresas de navegação marítima em percentual de 5%, excetuamos empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. No parágrafo 2º do caput do artigo 16, como correção, substituímos a expressão Agência Nacional de Petróleo por Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, em conformidade com a redação da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e ao artigo 7º da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997. Complementamos o parágrafo único do artigo 28, estendendo a necessidade de requisição de mão de obra dos órgãos gestores de mão de obra nos casos em que embarcação utilizada na navegação interior for utilizada para suprir impossibilidade de acesso de embarcação de longo curso e cabotagem. No artigo 33, incluímos dois parágrafos, parágrafo 4º e parágrafo 5º, explicitando que serão discutidas em fórum permanente, composto de membros de governo e da sociedade, as matérias elencadas no artigo 33, inciso 2º, A e B, do projeto de lei de convenção que dispõe sobre formação profissional do trabalhador portuário. No artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, define capatazia, excluímos a expressão organizado da referência ao porto. No artigo 43, caput, fizemos referência expressa ao conceito de multifuncionalidade e, em seu parágrafo único, corrigimos o artigo da Convenção número 137 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que dispõe sobre renda mínima. No artigo 57, inserimos o parágrafo 3º para prever que caso a critério do poder concedente, a antecipação das prorrogações de que trata o caput deste artigo não seja efetivada, tal decisão não implicará obrigatoriamente na recusa da prorrogação contratual prevista originalmente. Incluímos no artigo 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, um parágrafo 6º para determinar que a comprovação da efetiva exposição do trabalhador portuário avulso não vinculado ao órgão gestor de mão de obra portuária seja feita pelo sindicato da categoria.
suprimimos o artigo 68, de modo a desfazer ambiguidades, deixando clara a aplicabilidade das regras da medida provisória aos casos de delegação. Também melhoramos a redação do artigo 15 para prever no caput do dispositivo que é vedada a exclusão da área do porto organizado, suprimindo o artigo 2º. Finalmente, no artigo 73, suprimiu-se o parágrafo 1º do artigo 10A, que se acrescentava à Lei 9.719, de 27 de novembro de 98. E, a partir de então, senhor presidente, pelas razões expostas, o voto é pela constitucionalidade e juridicidade da medida provisória número 595, de 2012, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela aprovação da medida provisória com acolhimento das emendas. As emendas estão relacionadas, eu peço permissão ao plenário para não ler todos os números das emendas. Dizendo, senhor presidente, que na forma do seguinte projeto de lei de conversão, bem como pela rejeição das demais emendas. Quero dizer ainda ao plenário que, fruto deste entendimento que gerou este adendo apresentado, acertou-se de que, não havendo consenso quanto ao mérito com relação a 2 destaques que seriam separados do requerimento em bloco que nós aprovaríamos para o arquivamento dos demais destaques, estes 2 destaques irão a votos e, ao mesmo tempo, são 2 destaques apenas, e 2 DVS. Assim, são 2 destaques de emenda e 2 DVS, que deverão ser colocados também a votos, assim consubstanciando o entendimento estabelecido, para que nós possamos levar a voto. Portanto, senhor presidente, é este o parecer apresentado a esta comissão, que eu espero poder merecer o apoiamento e a aprovação desta comissão, agradecendo mais uma vez a dedicação de todos, a compreensão de todos e a contribuição de todos para que nós pudéssemos chegar ao consenso da apresentação deste adendo e a consecutiva aprovação por esta comissão da proposta de lei de conversão, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Obrigado, nobre relator. Há sobre a mesa requerimento para votação em globo dos requerimentos de destaque, bem como os 2 DVS. Separando, evidentemente, do acordo que foi feito, os 2... Senhor presidente, eu quero nominar o destaque de número 1544, referente à emenda 204, o destaque de número 1546, referente à emenda 183, o destaque de 1.300, referente à supressão DVS do 1.300, e o destaque de número 1566, que é o DVS também. Esses são os 4 que eu quero em situação. Deputado, Vossa Excelência poderia repetir para que eu possa... É porque, como ele está votando em globo, ele tem que ressalvar isso. Perfeito, eu preciso acompanhar aqui. O número 1544 é o número de destaque referente à emenda 204 do senador Álvaro Dias. Ok. O número 1546, referente à emenda 183 do senador Valdemir Moca. Ok. O destaque número 1566, que é um DVS sobre a emenda 183. E o destaque 1.300, que é um DVS de texto sobre o artigo 62. E além dos 4 mencionados pelo nobre deputado, tem o destaque de número 1567, que não fez parte do acordo, porém, o deputado Mendonça Filho pede para que seja submetido ao plenário, portanto, está destacado, presidente, honrando, portanto, a nossa palavra. Por favor, presidente. Deputado Glauber. Obrigado, presidente. Tem alguns destaques que aí eu gostaria de saber dos temas que foram apresentados, que diz respeito à amarração e desamarração de navios incluídas na tarefa de capatazia. Eu queria saber se esses destaques estão entre os incluídos que vão ser colocados em processo de votação ou não.
Se não estiverem, eu vou pedir a Vossa Excelência, aos líderes partidários e ao relator Eduardo Braga, que essa proposta também seja votada. Não, não está. Bom, não está naqueles elencados frutos do acordo, e eu faço um apelo agora para o bom andamento da comissão, que a gente faça um esforço, porque se cada um aqui for incluir esse ou aquele destaque, nós vamos prejudicar o grande acordo que nós construímos. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu esperei pacientemente a conversa de todos vamos os avançar. líderes. Qual é o destaque que Vossa Excelência Vamos quer lá. apresentar? Número 102, emenda 55, 362, emenda 315, 426, emenda 379, Não, mas aí não 502, mas todos eles tratam do mesmo tema. Só escolhe um. Bom, Todos então nós eles vamos fazer o tratam do seguinte, mesmo tema. para não Escolhe um. interditar, não bagunçar o nosso ambiente. Perfeito. Nós vamos, ao final, quero pedir aos parlamentares que permaneçam todos em plenário, para nós concluirmos a votação do relatório e dos destaques do acordo, e em seguida nós... Já está pautado do deputado Mendonça Filho. E em seguida, por último, ficam os destaques, que não é um, vários destaques do nobre deputado Glauber. Eu solicito que ele encaminhe os destaques para que o relator se manifeste. Perfeito. E, na hora certa, apresente o seu relatório. Eu faço o encaminhamento ao relator. Podemos retomar, senhor presidente? Ô, nobre relator. Quando for botar o destaque em si agora. Eu preciso do destaque em si. Não, qual foi o votar? Bom, eu só preciso submeter à votação do requerimento em globo. Os senhores senadores e senadoras que concordam com o requerimento permaneçam como se acham. Requerimento em globo, ressalvado os destaques. Existe, gente, um requerimento na mesa de votação em globo com os destaques. Eu preciso, regimentalmente, submeter o requerimento a voto. Vossa Excelência está votando, ressalvado esses É destaques. evidente. Os senadores, senhores senadores que concordam com o requerimento de votação em globo, ressalvados os destaques, permaneçam como se encontram. No Senado, aprovado. Na Câmara Federal, senhores parlamentares, deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se acham. Aprovado. Bom, e agora... Como é que é? Perfeito. Ressalvados os destaques, em votação, a rejeição de todos os demais requerimentos. Certo? Ok, vamos embora. Então, no Senado Federal, o senhor... É só uma votação. Vossa Excelência vai ter que votar a admissibilidade dos destaques excepcionalizados. Logo em seguida. Não, hã? Logo em seguida. Ok. Logo em seguida. Bom, os senhores parlamentares que concordam com a rejeição de todos os demais destaques, com exceção daqueles frutos do acordo, permaneçam como se encontram. Está presente, não está presente, não tem valor. Hã? Bom, isso que eu falei, Marcos. Os parlamentares que concordam com a rejeição de todos os requerimentos, com exceção daqueles destacados, permaneçam como se acham. Rejeitado todos os demais destaques. Veja, a imprensa está acompanhando a rapidez com que nós vamos dar ao país a medida provisória, né? Vai ser o presidente Enéas. Perfeito, deputado Eduardo Cunha. Bom, e agora nós vamos votar a parte mais importante, que é, viu, nobre relator, que é a parte mais importante deste momento, que é a votação do relatório propriamente dito, ressalvados os destaques. Eu vou fazer o contrário, até para demonstrar o alto grau de unidade que nós conquistamos na comissão. Aqueles parlamentares que concordam com o relatório do senador Eduardo Braga, esse eminente senador da República, que fez um belíssimo trabalho, levantem o braço. Ressalvados os destaques. Ressalvados os destaques. Aqueles que são contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, e peço uma salva de palmas para o nobre relator. Bom, nós vamos, então, para a apreciação dos destaques. Nós vamos adotar, se tiver acordo, naquele que não tiver posicionamento em contrário, não há necessidade de defesa contra e a favor. E naquele que tiver, porque eu sei que tem, haverá defesa, uma defesa a favor e outra contra, ok? Podemos fechar um acordo? Pode. Vamos lá.
Quais são os destaques, nobre relator? Senhor presidente, à mesa o destaque número 546, que trata, apresentado pelo líder do PMDB na Câmara, que trata dos artigos 50 e 51, com relação à emenda número 183, pedindo a aprovação da emenda. O parecer à emenda foi contrário, obviamente que o parecer ao destaque 1546, com relação ao mérito, também é contrário, mas há um entendimento de procedimento. No entanto, o relator entende que o parecer quanto ao mérito deve ser contrário, para que fique caracterizada a nossa coerência para com o texto defendido nesta comissão e ao longo desta caminhada. Portanto, encaminhamos parecer contrário ao destaque de votação número 546, senhor presidente. Com a palavra, o autor do destaque, o deputado Eduardo Cunha. Não, eu vou dispensar a palavra, já é consensuado de todos nós. Só encaminhar favorável à emenda ao destaque. Calma. Bom, calma. Senhor presidente, como o parecer do relator é contrário, você está com o pior acordo para derrotar o parecer do relator. Perfeito. Eu sei, exatamente. É isso. Bom, nós vamos submeter à votação o destaque. Aqueles que votarem... O parecer. Aliás, o parecer. Aqueles que votarem pelo destaque, vai votar não ao parecer do nobre relator. Ok? Aqueles parlamentares que votam pelo parecer, permaneçam como se acham. É levantar o braço. Rejeitando o parecer. Aprovada a emenda. Rejeitado o parecer. Aprovada a emenda. Aqueles que são contrários. Contrários aqui, senhor presidente. Espera aí, não confunda. Vossa Excelência já votou. Vossa Excelência está rejeitando o parecer, está rejeitado o parecer. Presidente, rejeitada a emenda, rejeitar o parecer, rejeitado o parecer, aprovada duas votações. Não, é uma só, é automático. Está perfeito, está perfeito. Tranquilo. Esse porto está furado. Aqueles, só submeter aqueles que se abstinham, não tem problema. Já contei. Então, o relator foi derrotado. Exato. Portanto, a emenda é aprovada. Portanto, o destaque foi aprovado. Isso, o destaque foi aprovado. Senhor presidente, destaque número 544, 1544, apresentado também. Nós vamos fazer já em seguida agora? Porque o coerente nós seria precisamos destaque. A gente vota por artigo, não tem Então jeito. vamos votar Exatamente. pelo artigo 183. Tendo em vista que o parecer do relator foi derrotado na emenda 183, há também um requerimento, número 566, que trata do mesmo artigo, não é? E que faz um destaque para que haja uma supressão com relação ao texto das expressões em vigor da data da publicação desta medida provisória e não adaptados nos termos do artigo 48, nem superior ao prazo estabelecido nesta medida provisória para os casos da espécie, bem como os parágrafos 1º, 2º, 3º do artigo 49 da redação da emenda 183. Senhor presidente, tendo em vista de que o destaque anterior foi aprovado, entendo que para manter a boa técnica legislativa, a questão da técnica legislativa e da legalização da emenda, é importante acatar esse destaque de supressão. Portanto, dou parecer favorável ao destaque de supressão das expressões contidas no destaque 1566, senhor presidente. Em votação, o destaque com parecer favorável do nobre relator. O autor dispensa... Não, já dispensa a leitura, só de caminho o que o plenário tem que votar para não criar confusão. Perfeito. O plenário vai votar sim, não precisa nem votar, vai se manifestar sobre o destaque supressivo com o voto favorável do relator. Porque a realidade, o plenário tem que votar não ao texto, né? Então, eu acho que o plenário tem que votar não. Parecer favorável, mas o plenário vota não, porque é não ao texto que está sendo suprimido. Tá não bom. ao texto que está sendo suprimido. Perfeitamente. Então, os senhores parlamentares que concordam com a supressão do texto... Não, que concordam votando, portanto, não... Levanta o braço. É isso, é mais fácil. Votando não ao texto. Não ao texto. Não ao texto. Significa sim, não à emenda. Supressão. Sim à supressão. É isso. Pode baixar. Votando com parecer, portanto. Aprovado o destaque supressivo. Senhor presidente, acho que por boa técnica legislativa,
Por boa técnica legislativa, o relator devia ler o texto que remanesceu agora. Não, isso é na redação final. Isso aí vai à redação final, não precisa não. Ele vai ter que construir a redação final, tem mais destaques sendo produzidos. Ele não tem como fazer isso agora. Tem que fazer agora, sim. Não. Bom, nós podemos atrasar e já começar a hora do dia. Podemos Já aqui, podemos É sim. rápido, é rápido. Os contratos de arrendamento celebrados anterior à Lei número 8.630 de 1993 e não adaptados nos termos do artigo 48. Não, essa saiu. parte não, essa parte saiu. E não adaptados sai. Então, artigo 48. Então fica, os contratos de arrendamento celebrados anteriormente à Lei 8.630 de 1993 deverão ser renovados por mais um único período não inferior ao prazo consignado no respectivo contrato. Está correto, presidente. Parágrafo Tá lido, é 1º o foi texto. suprimido, parágrafo 2º suprimido, parágrafo 3º suprimido e as demais expressões do caput também foram suprimidas. Parabéns, E o relator. artigo 51 E o artigo 51 da emenda. da emenda... Acha ela aqui, por favor, novamente. Bem como o artigo 51 da emenda também foi suprimido. Bom, a matéria já foi votada, é apenas uma... Dá maior transparência àquele que nós votamos, né, deputado É Arnaldo? clareza para o texto final, presidente. Perfeitamente. Bom, próximo destaque. O destaque 1544, senhor presidente, que trata do destaque da emenda apresentado pelo líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha, que trata da emenda 204. O parecer, pelas razões também anteriormente expostas, o parecer é contrário ao destaque de votação separado, tal qual foi com relação à emenda, senhor presidente. Para encaminhar, nobre deputado. Não vai ter. Eu dispenso o encaminhamento, já tem acordo. Encaminhamento. Tem que votar Bom, contra o parecer. Perfeitamente. Aqueles parlamentares que são contrários ao parecer do eminente relator, levantem o braço. Rejeitado o parecer, aprovado a emenda. Isso aí, tá certo. Próximo destaque. Senhor presidente, o destaque é o destaque 1300, apresentado também pelo deputado líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha. É um destaque supressivo à votação, a supressão da expressão em processo administrativo constante no caput do artigo 62 do PLV. O parecer é contrário também a esse destaque, entendendo de que esta expressão era importante na manutenção do texto, conforme apresentado no PLV, senhor presidente. Portanto, o parecer é contrário a esse destaque, senhor presidente. Em votação, o parecer do nobre relator. Aqueles que são contrários ao parecer, levantem o braço. Derrotado o parecer, suprimido, portanto, a expressão do referido artigo. O 1567 agora, nobre relator. Eu não tenho. Aqui não tem mais acordo de procedimento. Bom, aqui é importante. Este é o destaque. A partir do nobre... de agora não tem mais acordo de procedimento. Nós estamos votando, portanto, com relação ao mérito e ao procedimento. Posso defender? Na sequência do relator. Deixa eu dizer, a partir de agora, encerrados os dois DVS e as duas emendas destacadas, passaremos a tratar agora de outros destaques que não têm acordo de procedimento e mérito. Portanto, aqui estamos tratando do destaque 1567, apresentado pelo deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, juntamente com Onyx Lorenzoni, nos termos do artigo 50 do Regimento Comum do Congresso Nacional e artigo 151 do Regimento do Congresso Comum do Congresso Nacional, bem como o artigo 312 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossas Excelências destaque para votação em separado do parágrafo 2º e 3º do artigo 6º, de autoria do senador Mendonça Filho. O parecer é contrário
peço às suas excelências parlamentares, senadores, senadoras, deputados, deputados, que acompanhem o parecer contrário, tendo em vista de que estes dois parágrafos tratam de uma questão que tem a estruturação da questão da delegação dos portos, que está prevista em artigo no nosso projeto de lei, para que possa ser transferidas as competências, desde que a partir de uma decisão do poder concedente. A supressão desses dois parágrafos deixaria a estrutura do projeto de lei absolutamente prejudicada. Portanto, parecer contrário, senhor presidente, eu faço um apelo aos senhores parlamentares. Em discussão, parecer. Nós vamos conceder a palavra ao autor do destaque por 3 minutos, deputado Mendonça Filho, e o senador Humberto para encaminhar contrário ao destaque. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem. Apesar de ter sido vencido os acordos de procedimento, se alguma votação, o quórum cair, nós prejudicaremos a votação da medida. Que Vossa Excelência alerte todo mundo para ficar em plenário para votar, mesmo se ele vai derrubar. Porque, veja bem, o nobre deputado está alertando, eu peço, venha a todos. Nós fizemos um conjunto. Vamos votar, presidente. Vamos votar, presidente. Presidente, vamos votar, presidente. Posso defender meu... Dois minutinhos para cada um, porque eu não posso impedir. 3 minutos. Bom, mas eu tenho que defender, senador. Aí também é um... Segura lá, Walter. Segura lá, Walter. Se eu não tiver o direito de mas falar... nós não podemos, deputado Mendonça, nós não podemos deixar de encerrar a sessão antes da ordem do dia, porque esse foi um acordo que nós fizemos dentre tantos. O senhor teve, na minha pessoa, a maior cooperação. Por isso que eu estou dando a palavra a Vossa Excelência por 2 minutos. Então, pronto, 3 minutos. O destaque que eu apresento, nobre relator, eu tenho admiração e respeito por Vossa Excelência, mas eu acho, e já disse repetidas vezes, que o governo está cometendo um grave erro ao buscar a excessiva centralização de todo o processo licitatório da ANTAQ e da Secretaria dos Portos, ligada à Presidência da República. E o destaque que eu apresento suprime apenas o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 6º. Eu vou ler o que é que diz o parágrafo 2º e o 3º para, em seguida, explicitar a minha posição. O parágrafo 2º diz o seguinte: compete à ANTAQ, com base nas diretrizes do poder concedente, realizar os procedimentos licitatórios de que trata este artigo. O parágrafo 3º diz o seguinte: os editais das licitações de que trata este artigo serão elaborados pela ANTAQ, observadas as diretrizes do poder concedente. A gente não vai tirar nenhuma capacidade de planejamento por parte da Secretaria de Portos e da ANTAQ. No entanto, você imaginar que um país das dimensões do Brasil vai ficar submetido exclusivamente a um modelo licitatório centralizado na ANTAQ e na Secretaria dos Portos, é imaginar que o Brasil não tem competência nos vários estados da Federação, nos portos delegados, nas unidades portuárias controladas pelos estados da Federação, e é por isso que eu faço um apelo ao plenário. Eu sei que o relator, o senador Eduardo Braga, já flexibilizou o texto, quando no parágrafo 5º o relator incorporou a seguinte palavra, que poderá, ou seja, os estados poderão proceder os processos licitatórios se assim deliberar, decidir o poder central, o governo central. Então eu entendo, sinceramente, meu caro presidente José Guimarães, que não há motivo para que a gente possa permanecer com um texto tão centralizador como esse. Eu peço a aprovação do destaque supressivo dos parágrafos 2º e 3º do artigo 6º da medida provisória. Senador Humberto Costa, para encaminhar contrário ao destaque. Senhor presidente. Peço a atenção do plenário. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas. Em primeiro lugar, é importante dizer que o artigo 5º foi objeto de uma dura e árdua negociação, da qual o senador Eduardo Braga participou diretamente.
E o objetivo do artigo 5º era exatamente garantir a determinados portos que comprovadamente tenham agilidade, know-how em como realizar essas licitações, pudessem fazê-lo. Com a proposição que está sendo apresentada pelo deputado Mendonça Filho, o que vai acontecer é que, obrigatoriamente, as licitações serão realizadas no âmbito de cada porto. Aqui se falou muito de centralização, mas uma coisa em que todos concordaram é que era preciso agilizar os processos de licitação, de arrendamento, de terminais e de outras áreas dos portos. Por essa razão, eu entendo que nós devemos aqui cumprir o acordo que foi feito, que foi formulado, e garantir que a ANTAQ possa, naqueles casos em que todos nós sabemos a capacidade de realizar esses procedimentos não cabem, não existe competência para isso, que não se faça. E nos casos em que cabe, a pedido da administração do porto, e aqui diz, delegado ou não, está faltando o senador. O poder concedente poderá transferir essa prerrogativa. Portanto, eu aqui quero deixar claro que, sendo fiel ao acordo que nós produzimos lá com a Casa Civil, com a presidenta Dilma, que nós devemos rejeitar esse destaque. Nobre relator. Senhor presidente, apenas para reforçar a colocação feita em relação ao destaque do deputado Mendonça Filho, aludido pelo senador Humberto Costa. Veja, relator. Excelência, apenas para responder, Vossa Excelência. Deixa ele falar, ele vai propor um acordo. Vai propor um acordo. Eu quero facilitar a sua vida. Houve um apelo aqui de vários parlamentares no sentido de que nós deixássemos esse debate para o plenário da Câmara e Senado. E eu vou acatar a ponderação dos meus colegas deputados, até porque nós vamos ganhar no plenário. Muito bem. Eu quero aqui fazer um registro de agradecimento ao deputado Mendonça. Nós costuramos um acordo, nós estamos habituados aqui a que as coisas sigam. Não tem sentido. E eu me comprometi com ele a gente debater isso no plenário, oferecendo o companheirismo da gente fazer o debate, um bom debate no plenário. E agradeço muito a sensibilidade do presidente José Guimarães. O destaque está retirado. Presidente, agradeço o último destaque. Conhecedor do regimento, eu sei que o destaque que foi apresentado no que diz respeito aos amarradores de navio depende de um acordo amplo dessa comissão, do relator e do presidente. Eu tenho essa consciência. Mas sabedor ainda que essa matéria ainda vai passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a pergunta que eu faço ao relator, ao presidente e aos demais deputados dessa comissão: existe a possibilidade de um acordo em relação a essa matéria, num destaque que já foi assinado por mim, pelo deputado Paulo, pelo deputado Beto e pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, emenda, inclusive, que é de autoria do deputado Arnaldo, mas que tem a possibilidade de vários outros deputados que apresentaram emendas correlatas, de que a gente possa incluir especificamente num parágrafo em separado aquilo que é o texto da proposta que vem sendo apresentada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Lembrando, a gente vai estar trazendo e tratando de aproximadamente 500 a 600 pessoas. Eu já ouvi aqui alguns argumentos de que a gente estaria tratando de 3 mil a 4 mil pessoas. Não. A gente está tratando de 500 a 600 pessoas que precisam da regulamentação das suas atividades. Essa pergunta que eu faço a Vossa Excelência para evitar uma discussão mais profunda sobre esse tema, sobre esse assunto em plenário. Deputado Glauber, eu acho que todos nós podemos ter uma sensibilidade de debater com Vossa Excelência e tentar ajudar. Eu acho que há uma disposição ampla de todos nós de tentar costurar as coisas que são razoáveis. Então, Vossa Excelência pode contar com a solidariedade do PMDB. É a amarração da emenda, para amarrar a amarração disso aí, para a gente tentar discutir no plenário. Contando, então, com a colaboração e com o empenho dos demais líderes partidários, a quem a gente faz esse apelo para discussão em plenário. Para evitar qualquer tipo de constrangimento, a gente também faz a retirada do destaque. Está amarrado, está amarrado. Muito bem. O destaque está retirado. Está amarrado em nome de Jesus. Senhores parlamentares, antes de Vossa Excelência deixar o plenário, uma palavra minha e uma do Eduardo, nosso senador, de agradecimento às 11 semanas que nós sofremos, construímos amplos acordos. Ficam as lições...